Agora eu vou mostrar como que nós fizemos esse americano. Esse e os outros 5, porque na verdade o joguinho são 6 americanos. Nós tomamos a medida de 45 por 35. Fizemos isso, cortamos aqui no tecido branco, certo? E aí eu fiz o quê? Coloquei a manta aqui no meio. A gente costuma chamar de sanduíche. O que é o sanduíche? É a manta aqui entre os dois tecidos. Feito isso, eu passo com o ferro porque eu vou fixar a manta. Antes disso, eu peguei essa parte aqui do americano, que vai ficar por cima, e fiz o apliquê da corujinha, tá? Marquei aqui do lado e fiz. O apliquê da corujinha pronto, então vamos. Aí eu passo o ferro que essa manta vai aderir no tecido. Essa manta vai aderir no tecido e facilita o trabalho da gente lá na máquina. Quando é um trabalho maior, às vezes a gente precisa prender com alfinete até alinhavar. Porém, nesse caso aqui, eu não vou fazer isso, tá? Porque é pequeno o trabalho. Bom, eu vou mostrar tudo da parte aqui dos tecidos, né? Que a gente, como é que vamos finalizar depois, porque daqui eu vou para a máquina para mostrar como é que é o quilt. Eu fiz o quilt, aí eu cortei. Nessa faixa aqui, ela mede 12 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu cortei as faixas para as laterais e para a altura. Como é que eu cortei essa faixa? É aqui que a gente usa cortar com os 45 graus. Eu coloco essa faixa aqui, depois que eu meço lá no próprio tecido, eu já meço aqui para mim não errar. Então eu vou colocar a régua aqui. Então eu quero o inverso. Eu quero os 45 centímetros aqui, vou pôr aqui para mim ficar mais prático. Bom, eu tô alinhando os 45 aqui nessa linha, mas não dá. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Ah, é assim. Bom, é porque faço uma confusão. Gosto de usar outra régua de 25 que eu tenho, que é menor, é mais prática. Então, aqui eu alinhei os 45. Eu tenho que cortar com essa parte aqui, ó, que é da vira, maior do que a dobrinha, correto? E eu sempre faço o contrário, tá vendo que aqui eu tinha cortado o contrário? Então, eu vou pegar o cortador, vou abrir e vou fazer isso aqui. Feito isso, eu vou fazer isso aqui quantas vezes? Eu vou fazer esse corte nas duas primeiras faixas que eu vou usar. Eu já dobro uma faixa inteira do tecido para me fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu corto nessa para fazer no comprimento. Depois eu corto a da altura também. Então, eu já corto as 4 faixinhas. Feito isso, eu vou emendar essas faixas. Eu vou emendar uma com a outra. Elas têm o mesmo sentido e vai ficar... Vou cortar também para mostrar para vocês como que fica elas emendadas. Eu ponho a régua bem na pontinha,
tá acompanhando aqui a linha, ó, de 45 graus, que é muito bom essas réguas, ajuda muito, assim como o cortador e a placa de corte, né? Sem eles é difícil de fazer esses trabalhos. Então, quem não tem vontade de aprender o patchwork, é bom ter o material. Ó, aí eu vou estar emendando as duas pontinhas assim, ó, até formar o círculo. Formou o círculo, isso aqui vai ficar embutidinho assim, ó. Esse aqui que é o canto mitrado. Aí quando eu vou colocar esse canto aqui nesse tecido aqui, nesse trabalho que já foi todo quiltado, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Certo? Tá vendo? Olha como vai ficar bonitinho. Eu ponho aqui em cima do avesso do trabalho, o fundo do trabalho. Depois eu viro para dentro, né? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Aí eu só vou passar esse acabamento aqui em volta, que pode ser outro, pode ser uma rendinha, pode ser um passa-fita, fica a critério. Quem tem a brilhance pode só fazer um pontinho decorativo, né? E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz o quilt. Eu não sou professora em quilt, mas eu amo fazer o quilt. Se eu pudesse, eu quero cada dia treinar mais, porque o quilt, se eu mostro para você como é que ele é feito, depois o resto é só treinamento. Eu vou mostrar hoje a técnica e quem tiver interesse é só treinar, certo? A gente começa primeiro riscando no papel. Se eu vou fazer um quilt, hoje eu vou fazer um que é parecendo as folhinhas sem as pétalas, então eu vou fazer ele no papel com a caneta ou com o lápis várias vezes, para depois eu ir fazer na máquina. E eu vou mostrar lá na máquina para vocês como que fica, ok? Como que a gente faz, que é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o quilt. Só que a primeira coisa é a gente preparar a máquina. Como que eu vou preparar a minha máquina? É só trocar esse pezinho aqui, ó. Toda máquina você pode fazer isso, tanto na máquina industrial quanto na máquina doméstica. A gente compra esses pezinhos aqui, esse aparelhinho, e faz a troca aqui para fazer o quilt. Bem simples. Tem um negócio de baixar a serrinha, eu não consigo baixar, então eu nem não mexo na serrinha, eu faço do meu jeito e tem dado certo. Olha, se a pessoa souber já preparar a máquina, como que faz, é mais fácil, né? Porque quanto mais a gente aprende, melhor. Mas se não souber também, no YouTube tem muitos vídeos que orienta, que ensina como que a gente faz. E tem os pezinhos de vários modelos também. E tem o quilt reto. O que é o quilt reto? É quando você faz ele só na costurinha reta, que ele parece o metalacê. E tem o quilt livre, que é esse aqui que nós estamos fazendo. Então vamos lá, o que a gente vai começar? Primeiro, a gente precisa começar no meio do trabalho, para o trabalho não ficar enrugado. Então a gente vai do meio para as laterais. Isso eu já treinei a mão um pouquinho, né, para não sair do lugar, para não dar errado aqui. Então a gente vai, é bom estar com a tesourinha, né? Eu não peguei a minha, mas já cortei. Então vamos. Aí o que eu vou fazendo? Olha, é muito gostoso, ó. Eu vou fazendo assim com o tecido e a linha da mesma cor do tecido. Quando você coloca uma linha que não é da mesma cor, não fica bem. Eu tô usando uma linha comum aqui de costurar. Porém, eu gosto de usar, eu faço geralmente somente com as linhas de bordar. Essa de costurar aqui, eu não uso para fazer esse tipo de serviço.
até porque ela é de nylon, então ela pode queimar, né? Eu gosto só da linha de bordar que é 100% viscose, que você pode passar o ferro quente que ela não vai queimar. Então, olha como é bonitinho, já tá parecendo uma árvorezinha, certo? Isso é um dos modelinhos, porque existe inúmeros modelinhos. E olha aí como é bonitinho, delicado, tá? Então, esse é o quilting. Então, se você tem vontade de aprender, entra lá na internet, pesquisa no YouTube também, que vai conseguir muitos vídeos, correto? Olha aí, ó. Viu? Trabalho simples e muito delicado, correto? Obrigada.